otite afeta cerca de 10% das crianças em todo o mundo a cada ano. A doença é uma inflamação do ouvido e pode ser causada por infecções bacterianas ou virais, alergias, lesões ou acúmulo de líquido. Eu vou conversar agora com a repórter Ana Paula Rosa, que vai trazer mais detalhes para a gente. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Tatiana, todos que acompanham o RF News. Bom, quem tem filho sabe, né? Aquela dor no ouvido, aquela pressão no ouvido, ou a criança, no caso, escuta um barulhinho durante a noite, ou mesmo uma perda temporária da audição. Tudo isso assusta, né? Mas nós viemos até um especialista para entender o que é a otite em uma criança, quando é diagnosticada esta condição. E para entender, então, um pouco melhor, nós viemos até o consultório do Dr. José Ricardo Teixeira. Ele é especialista neste assunto e vai nos falar, principalmente em relação aos sintomas. Esses que eu disse, existem outros e qual o tratamento? Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Paula. Boa noite, telespectadores. É com satisfação que nós estamos aqui, podendo falar algumas palavras que esperamos que possa esclarecer aqueles que precisam desse tipo de orientação. Bom, Paulo, na verdade, otite quer dizer uma inflamação do ouvido, tá? Então, nós temos otites que, quando compromete a parte externa do ouvido, chama-se otite externa, tá? E nós temos a otite média, que é aquela que acomete o tímpano para dentro do ouvido, que é o ouvido médio. Nessa época do ano, quando começa o outono e o inverno, as otites mais comuns são as otites médias. No verão, as mais comuns são as otites externas. As otites externas, de maneira geral, estão associadas com a piscina, com água, com os hábitos errados de ficar limpando o ouvido, uso de cotonete. As otites médias, normalmente as mais comuns, elas são decorrentes de um quadro viral, de um resfriado. Então, em especial na criança, nós sabemos que a otite média ela é prevalente. E ela normalmente acomete mais as crianças de 6 meses até 5, 6 anos de idade. Não quer dizer que o adulto não possa ter, não quer dizer que outras idades não possam ter, mas essa é a mais comum. Então, como normalmente se apresenta? A criança, então, começa com resfriado. Normalmente, depois de 3, 4 dias, ela começa a chorar, né, com dor, ela começa ter febre. Normalmente os sintomas respiratórios nasais pioram, tranca muito o nariz, começa a ter muito catarro, às vezes vem tosse, e aí a dor, que é o que chama mais atenção nesses casos. E aí, então, levado ao médico, de preferência ao otorrino, que é o especialista em ouvido, e ele, então, vai diagnosticar uma otite média. A otite média, ela pode ser de causa viral, quer dizer, causado só pelo resfriado, pelo vírus, e aí o tratamento ele é mais simples, normalmente ele é sintomático, nós tratamos com analgésico, com descongestionante, com anti-inflamatório, limpeza nasal, e isso normalmente melhora, a criança melhora em 24, 36 horas, normalmente isso melhora bastante, e em uma semana está resolvido, sem necessidade de antibiótico. Agora, quando ela tem uma infecção, vem uma bactéria, e aproveita essa situação e entra no ouvido, aí nós temos uma otite média aguda bacteriana. Nesse caso, então, deve ser tratado com antibiótico, normalmente se usam corticoide junto, mais limpeza nasal. Isso normalmente é suficiente para resolver a otite média, que não se deve tratar com menos de 10 dias de antibiótico, e às vezes até mais tempo. E o importante de uma otite média aguda em criança é a avaliação pós-tratamento. Por quê? É muito comum não se curar a otite, e a gente só tem um
uma avaliação, que é o exame no consultório. Então, a otoscopia feita pelo especialista é fundamental para dizer que está curado. Porque, às vezes, a criança melhora muito, mas ainda não está resolvido o problema. Já agradecendo, então, as informações do doutor, né, uma explicação detalhada em relação a como diagnosticar, né, como entender também todo esse processo e, principalmente, né, não se assustar tanto. A gente sabe, assusta, mas tem sim um tratamento e uma chance bem grande aí de cura também. Eu volto com você. Muito obrigada, Ana Paula, pelas informações. Uma excelente noite para você.